Quando as luzes se apagam e os primeiros acordes dos temas clássicos de Lado Schifrin começam a tocar, já podemos antecipar o que está por vir. Tom Cruise desafiando os limites físicos em mais uma aventura de Ethan Hunt. Com um acerto final, o 8º filme da franquia, o diretor Christopher McQuarrie apresenta o que aparenta ser a conclusão de uma jornada que atravessa 3 décadas. Uma conclusão que, apesar de suas qualidades visuais inegáveis, tropeça em diversos aspectos narrativos. Mas antes da gente continuar, olá, eu sou o Gabriel, e no vídeo de hoje vamos falar sobre Missão Impossível, o acerto final. Então já se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos, e também já deixa o like, que assim você ajuda o canal e o vídeo a chegar em mais pessoas. Aproveita e também já me segue nas minhas redes sociais. Elas vão estar passando aqui na tela e os links vão estar na descrição. E vamos ao vídeo. Não pode ser tudo verdade. A história se inicia poucos meses após os eventos do filme anterior, O Acerto de Contas, com Hutch ainda em fuga após escapar com a chave em forma de cruz. Um dos problemas do longa surge logo nos primeiros 30 minutos, quando o filme se dedica quase que excessivamente a recontextualizar os acontecimentos do anterior. Como Acerto de Contas foi lançado há 2 anos e não obteve o público esperado, a produção aqui optou por moer e explicar praticamente tudo para ninguém se perder, e essa abordagem, embora compreensível do ponto de vista comercial, compromete significativamente o ritmo inicial e representa um dos pontos negativos mais evidentes da obra. Além disso, o filme faz referências constantes a praticamente todos os filmes anteriores da franquia. E para espectadores que não assistiram alguns deles, isso não poderia representar um problema, se não fosse a maneira como essas referências são inseridas. O filme frequentemente pausa o que estamos vendo na tela para mostrar cenas que contextualizam de qual filme anterior determinado elemento vem. E este recurso, longe de enriquecer a narrativa, interrompe o fluxo natural da história e cria uma sensação de fragmentação desnecessária. Nessa nova missão, a ameaça é representada pela entidade, uma inteligência artificial que planeja desencadear uma guerra nuclear global, acabando com toda a vida humana na Terra. E trata-se de uma significativa elevação na escala do perigo. Se anteriormente as missões de Hunt, por mais explosivas que foram, permaneciam nas sombras, pés no chão até certo ponto, agora o risco é literalmente o fim da humanidade. Contudo, entretanto, todavia, a entidade que deveria ser o grande antagonista tecnológico acaba sendo surpreendentemente subutilizado. E sim, apesar de que o filme constantemente lembra a nós, o público, que o tempo está acabando e que a ameaça é iminente, esta inteligência artificial supostamente super inteligente faz muito pouco para criar obstáculos reais no caminho do protagonista e aqueles que estão ao seu lado. A única preocupação que a equipe precisa tomar é utilizar tecnologias antigas e analógicas para evitar ser detectada, um recurso narrativo que parece mais uma conveniência do roteiro do que uma exploração das capacidades de um ser tão tecnológico avançado. Gabriel, interpretado por Esai Morales, que retorna do filme anterior, representa outro ponto fraco significativo. Sua caracterização é superficial, sua motivação pouco convincente e sua atuação frequentemente beira o caricato. Em diversos momentos, sua performance exagerada remete a vilões dos anos 80, e particularmente o personagem Bennett, o Fred Mercury de Tim Meio de Comando para Matar, uma comparação que dificilmente favorece um filme lançado em 2025. Suas interações com Hunt carecem de tensão e da química que antagonistas de filmes anteriores tinham, como Solomon Lane, de Sean Harris, ou Owen Davian, interpretado por Philip Seymour Hoffman. Um outro problema adicional reside na gestão do elenco secundário. O filme apresenta diversos personagens que simplesmente sobram em cena, sem contribuir para o desenvolvimento da narrativa. Pelo menos 3 ou 4 personagens parecem estar presentes apenas porque aparecem no filme anterior, sugerindo que os roteiristas não souberam exatamente o que fazer com eles, mas também não quiseram eliminá-los completamente. Esta abordagem contrasta com o tratamento dado ao núcleo principal da IMF, como Luther de Ving Rhames e Benji de Simon Pegg, que mantém a química estabelecida ao longo da franquia. E o entrosamento entre os atores principais é perceptível e gera momentos de humor que aliviam a tensão apocalíptica da narrativa. E o diretor distribui habilmente as funções entre os protagonistas. Luther desenvolve uma pílula venenosa digital para neutralizar a entidade. Benji localiza o submarino que contém o código-fonte do sistema. Grace assume o papel de braço direito de Hunt, e essa distribuição de tarefas mantém os personagens principais relevantes, mas não resolve o problema dos coadjuvantes que ocupam o tempo de tela sem propósito. Nossas vidas não são definidas por nenhuma ação. Se o filme apresenta fragilidades narrativas consideráveis, o mesmo não pode ser dito de sua sequência de ação, que representa um verdadeiro ponto forte da produção. O acerto final confirma a posição da franquia Missão Impossível como sinônimo de ação grandiosa no cinema contemporâneo, desde os anos 90 até agora 2025.
A cena embaixo da água, que envolve uma perseguição entre submarinos e um mergulho em águas geladas, é verdadeiramente impressionante. E a montagem tão meticulosa que nos faz sentir o frio e a falta de ar experimentados pelo protagonista. E o diretor demonstra um notável domínio do espaço e do tempo nessas sequências, criando momentos de tensão mesmo quando o desfecho parece previsível, e já o clímax aéreo, no entanto, representa o ápice técnico do filme. Envolvendo 2 aviões bimotores, a sequência é eletrizante, e embora seja evidente a utilização de medidas de segurança durante as filmagens, isso não diminui a sensação de perigo real. Tom Cruise, aos 62 anos, continua realizando suas cenas de ação que desafiariam atores mais jovens que ele, a uma dedicação quase transcendental em seu compromisso com essas cenas, como se cada nova façanha representasse uma afirmação da relevância do cinema de ação tradicional. O filme se beneficia da decisão de filmar em locações reais e utilizar efeitos práticos sempre que possível, e em uma era que predominam as produções realizadas quase que inteiras com telas verdes, ver um ator efetivamente suspenso lá na lateral de um avião em pleno voo ou ainda mergulhando em águas geladas confere uma autenticidade que nenhuma simulação digital conseguiria replicar. A franquia Missão Impossível sempre seguiu o conceito de mais e maior a cada novo filme, uma abordagem que frequentemente resulta em excessos e decepções em outros filmes de ação. No entanto, esta franquia em particular consegue executar essa escalada de espetáculo com notável competência, e o acerto final não é exceção nesse aspecto. Onde em outras franquias falha ao tentar superar os filmes que vieram antes, Missão Impossível consegue elevar o patamar de sua sequência de ação sem comprometer sua credibilidade ou impactos das cenas. E se o filme apresenta fragilidades, essas residem na sua escrita, lá no seu roteiro, e na tentativa de amarrar todos os elementos pendentes e criar um desfecho grandioso, o diretor e o co-roteirista Eric Jendersen sobrecarregam a trama com referências, conexões e reviravoltas que nem sempre se juntam organicamente, e o resultado é uma história que, apesar de envolvente, ocasionalmente parece lutar contra seu próprio peso. Os melhores filmes da franquia, como Protocolo Fantasma e Efeito Fallout, mostravam seu valor por sua simplicidade que permitia as cenas de ação respirarem naturalmente, e em um acerto final, por vezes, tem a impressão de que o filme é uma aula sobre a história da franquia, com pausas para visualizar cenas de filmes anteriores que contextualizam os acontecimentos atuais. Adicionalmente, a subtrama relacionada ao passado compartilhado entre Hutch e Gabriel, que parecia fundamental no filme anterior, é parcialmente negligenciado, sugerindo alterações de direção durante o desenvolvimento do roteiro. Se quisermos tirar o mundo da beira do abismo, nós temos que lidar com ele. Caso ele decida aceitar. Um subtexto interessante permeia o filme, que é a valorização da experiência humana autêntica em contraposição à automação do algoritmo. A entidade, frequentemente referida como Senhor das Mentiras, não representa apenas uma ameaça dentro da narrativa, mas funciona também fora, como metáfora para debates contemporâneos sobre inteligência artificial e seu impacto na criatividade humana. Fora das telas, o ator Tom Cruise tem se posicionado como defensor ferrenho da experiência do cinema tradicional, e seu compromisso com acrobacias reais e filmagens em IMAX reflete uma filosofia que prioriza a autenticidade sobre a conveniência. E essa postura adquire dimensão adicional quando consideramos o contexto atual da indústria, onde algoritmos de streaming influenciam significativamente o que assistimos e a experiência coletiva do cinema tem sido gradualmente substituída pelo consumo individual doméstico. O filme parece sugerir que existe algo na experiência humana que nenhum algoritmo consegue replicar, independente da sofisticação, e quando Tom Cruise se pendura na lateral de um avião ou mergulha em águas geladas, a gente experimenta sensações que nenhuma simulação digital conseguiria provocar. E essa mensagem ressoa particularmente em um momento que debates sobre os limites e implicações éticas da inteligência artificial na indústria do cinema ganham foco. E, ironicamente, enquanto o filme se posiciona contra a influência excessiva da tecnologia, sua própria narrativa falha em explorar o potencial de seu antagonista tecnológico, e a entidade permanece como uma ameaça abstrata, raramente manifestando o tipo de inteligência ou se adaptando, o que justificaria o temor que os personagens demonstram. E essa contradição enfraquece o impacto temático que o filme poderia ter alcançado se desenvolvesse mais profundamente seu subtexto sobre a relação entre humanidade e tecnologia. Preciso que você confie em mim. Uma última vez. Missão Impossível, Acerto Final, se apresenta como uma produção contraditória. Por um lado, oferece algumas das sequências de ação mais impressionantes já realizadas, confirmando o status da franquia como referência no gênero. Já por outro lado, tropeça em aspectos narrativos fundamentais, como uma exposição excessiva, um antagonista fraco, excesso de personagens e referências a filmes anteriores. Se esse for efetivamente o último capítulo da saga, como o título sugere, mas que sabemos que logo vão anunciar um novo capítulo, a franquia se encerra de forma ambivalente.
Tom Cruise continua desafiando expectativas e limites físicos, oferecendo uma performance de proezas físicas impressionantes, e sua dedicação ao ofício e sua crença inabalável do poder do cinema como meio de entretenimento são evidentes em cada cena. O acerto final nos recorda tanto do poder quanto das limitações do cinema de ação contemporâneo, capaz de maravilhar através de espetáculos visuais, mas frequentemente desafiado a manter a mesma qualidade em sua estrutura narrativa. E se o objetivo era proporcionar uma conclusão memorável para uma das franquias de ação mais duradouras e consistentes de Hollywood, pode-se afirmar que a missão foi cumprida parcialmente, com excelência visual, mas com tropeços narrativos significativos.